Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é a Rede Líderes Digitais. Aqui você tem a certeza que está escutando um conteúdo de qualidade, feito por aqueles que já tiveram resultados positivos no mercado, principalmente nessa nova era digital que inclui mudanças tanto de cultura, mudanças organizacionais, de tecnologia, e por isso a gente trouxe aqui a Fernanda para tratar exatamente de mudança organizacional nesse ritmo tão acelerado que a gente tem de transformações no geral, né, Fernanda? Mas antes de mais nada, acho que vale a pena você se apresentar um pouco, contar o seu histórico. Legal. Bom, obrigada a todos por estar aqui com a gente. Eu sou Fernanda Burim, quase 20 anos de experiência profissional em grandes organizações, passei por Natura, Banco Real Santander, Unilever, ADP, Teleperformance, Banco Bradesco, e também tem um lado B, que é sou professora também na INSPER e na ESPM. E boa parte dessa minha trajetória corporativa apoiando várias transformações em modelos de negócio ou modelos transformando um pouco mais digital e acompanhando esses desenvolvimentos como um todo. Fernanda, vamos começar de algo que é do nosso dia a dia para aí a gente migrar para uma empresa de maneira geral. É muito difícil, depois de uma certa idade, você mudar. Isso serve para todo mundo. Pô, minha esposa falando, por que você faz isso? Olha, não é. Eu até falo para ela, eu falo, eu quero mudar, mas é mais forte do que eu. Entende? É muito difícil você mudar depois que você atinge determinada idade. Né? Até eu tenho um conceito do que é velho, o que é novo, que é baseado nisso. Assim, o que é velho é aquela. Você sabe que você é velho porque você perdeu sua capacidade de mudança, porque o novo sempre está aberto a essas transformações de aprendizado e tudo mais. Mas isso aplicado numa empresa, se uma empresa tem mais tempo de vida, ou seja, ela viveu um mundo que não existe mais, por onde começar uma mudança organizacional para atender esse novo ambiente? Acho que o grande desafio das mudanças, como você falou, é o princípio que vem de pessoas, né? Então, quando a gente olha o nosso desafio dentro das organizações, amplifica porque eu estou falando de várias pessoas tendo que migrar. E a mudança, ela já é um choque independente. Aí eu trazer um pouquinho de mais parte conceitual, a gente não gosta de mudar, a gente cria um hábito que funciona, naturalmente nosso cérebro fala, se funciona, tem que seguir. E por que ele faz isso? Porque ele quer segurança. As organizações, como um conjunto de cérebros, acabam seguindo sempre. Se isso funcionou, eu vou fazer. E a gente só consegue quebrar essa barreira quando a gente toma consciência de que entender do mundo novo e tentar visualizar ambientes futuros diferentes do que é hoje vai fazer com que a gente transforme. Do contrário, então trazer isso para a consciência do coletivo, das pessoas que estão nessa organização, é o que vai fazer a transformação. E aí que começam os desafios, porque muitas vezes a liderança tem desafios na comunicação, a liderança tem dificuldade de explicar o que está enxergando para o futuro. Quem está no dia a dia, às vezes, não consegue entender a linguagem da liderança, mas também não consegue visualizar. Então, conseguir trazer uma comunicação assertiva, clara e trazer a visão de futuro, ou seja, qual que é o futuro para a empresa, para o mundo, para a sociedade, é uma coisa que faz. Normalmente, por que jovens tendem a ser mais? Porque tem o lado da curiosidade. Mas se você olhar, até provavelmente seu filho, meu filho, crianças pequenos, quando eles aprendem a fazer uma coisa, se você faz um pouquinho diferente, eles não, é desse jeito, porque ele já sabe de alguma coisa que funciona e dá certo. E o testar, quando você já fez e deu certo, ele se torna algo de risco. E tem gente com mais ou menos apetite ao risco. Tem um teólogo que eu gosto bastante que ele fala da importância da gente todo dia fazer alguma coisa diferente. E isso é um desafio para todos nós, né? Eu acho que tem desde do começo. Mas para as organizações, isso é um ponto de como que eu trago. E quando a gente fala de inovação incremental, inovação disruptiva, para muitas empresas já incremental já é uma dor, porque eu já estou mudando um pouco. Mas quando você começa a tentar fazer um equilíbrio e falar, cara, precisa andar as duas ao mesmo tempo, provavelmente você vai conseguir descobrir um grupo que mudar um pouquinho por dia vai funcionar bem e um outro grupo que vai ter esse apetite.
E às vezes esse apetite do fazer muito diferente pode ser alguém que já está no fim do ciclo numa carreira e que está querendo conhecer uma outra carreira, e às vezes pode ser mais velho ou não. Então tem muito desse apetite individual. Mas para as organizações o ponto é como que a gente conhece esse background individual e consegue comunicar para fazer. Eu vejo que os grandes projetos que foram caminhando e dando certo, teve muita comunicação. E aí a gente não está falando de área de comunicação, né, Vitor? A gente está falando de comunicação de todos os jeitos, desde sim, plano de comunicação bonitão, mas eu também estou falando do dia a dia ser coerente. Não adianta um líder fazer uma comunicação e o meu gestor ali no dia a dia está fazendo uma outra que não conversa, né? Então, acho que a coerência também nos planos de comunicação e ação fazem bastante diferença para a transformação. Até porque as áreas estão cada vez mais multidisciplinares, né? A gente olhava muito aqueles caras que eram hiper especialistas, que esperavam a bola quicar na área. Então, se eu sou do jurídico, espera a bola quicar aqui para vir a demanda do contrato para eu encaminhar. A mesma coisa acontecia provavelmente com RH, com tanta a área de tecnologia, que era um tirador de pedido. O cara falava, preciso de um sistema, toma aqui a pizza de mussarela, preciso de um não sei o quê, toma de calabresa. Para um papo mais único, assim, né? Parece que todas as esteiras rolantes foram condensadas num círculo só e a galera tá aqui olhando para a mesma coisa antes de chegar numa etapa final e descobrir que não deu certo da esteira rolante, né? Então, dito de outra forma, o RH começa a assumir várias competências que antes não tinha. Então, descobre que precisa saber um pouco de marketing, porque tem um tal de Employer Branding. Pô, mas vai fazer marca empregadora? Não, joga no marketing. Não, joga na comunicação, joga não sei o quê. Comunicação interna é um pouco isso também, eu vejo. Exato. É do RH? Não é do RH. É de comunicação? É de quem que é? E aí, marketing e aí coisas, por exemplo, diversidade. É do tal ESG? Ou é do RH? Ou é do outro? Pouco importa. Acontece que tá mais multidisciplinar de verdade, né? Se eu for comparar com outras áreas também, você vai pegar o profissional de tecnologia hoje, o CTO, nas grandes empresas já fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, são eles que estão assumindo a posição de CEO. Então, o que antes não era. Antes você tinha muito CFO que assumia como CEO, porque era o cara do corta. Agora não. Agora você tem um profissional surgindo aí que ele está olhando novos negócios, business, está olhando para onde que a empresa está indo. Todas as empresas estão virando empresas de tecnologia. Exatamente. Ele consegue entender o que é essa visão de futuro. Ele está conectado com a inovação, ele está visualizando o novo, né? E acho que esse é o grande desafio de todas as organizações. Quem que está olhando para o novo? E às vezes, dentro de RH, a gente fala, não, aqueles líderes daquela área precisam ir naquele fórum para aprender, precisam ir naquele curso. Você fala, mas por que só aquela área precisa de... Né? Se você cria um dia a dia, uma cultura que você fomenta para que todos tenham isso, você cria um pipeline maior do que só tecnologia. Não estou falando que não são, mas é que naturalmente nos últimos anos é quem ficou muito conectado com visão de futuro, né? Pois é, e essa mudança organizacional, quais são, assim, os pilares para ela acontecer? Passa, obviamente, por uma educação, de maneira geral, mas como realizar isso num transatlântico, numa empresa já estruturada, que já tem muito alicerçada lá, uma cultura que veio de lá de trás? Como faz isso? Ainda mais, vou piorar a pergunta, tá? Ainda mais com trabalho remoto, trabalho híbrido, das pessoas que têm alguns momentos presenciais. Para mim ainda é um baita desafio. Eu mesmo não sei. Acho que não tem uma única receita, porque cada empresa e cada cultura organizacional vai funcionar de uma forma. Mas algo que tem dado muito certo é quando você consegue identificar quais são os elementos que precisam ser transformados. Então, se são processos, se são sistemas, se são estruturas organizacionais que às vezes não estão funcionando, e onde você acredita que vai dar certo, ou o que você almeja. Então, eu brinco que é sempre ter, né, o dream, onde está meu sonho. Eu quero ser a Disney, eu quero ser colocar alguns logos, né, ou coisas que você acredita,
para que o time consiga ajudar a construir. E aí tem algumas coisas, você perguntou dos pilares, não sei se são pilares, mas acho que são algumas frentes de trabalho. Uma é essa, qual é o nosso objetivo, o outro é do que eu preciso alterar, qual é a autonomia, em que nível, e como que eu deixo o maior número de pessoas atuarem nesses projetos. Então, quando eu falo, se eu preciso alterar um sistema, se eu preciso alterar um processo, não adianta eu chamar uma única equipe. Acho que você falou muito bem quando você fala assim, o RH começou a ter vários papéis. E eu tenho visto que a gente, como organizações, se a gente não se olhar como se fosse um corpo humano, em que eu tenho o sistema linfático, sistema sanguíneo, só que todos os sistemas se conectam de alguma forma, a gente, né, quase que mágico que isso acontece. Todo mundo tem sua especialidade, mas todo mundo entende e entra um pouquinho no outro. E quando a gente olha para esse desafio da transformação, é como que eu ajudo os líderes a entenderem que, olha, você vai ter que mudar todo o processo, sei lá, de folha de pagamento, você vai ter que mudar todo o processo de marca empregadora, que vai ter que criar uma nova forma de atrair pessoas, recrutar e fazer. Se eu trouxer só uma equipe para fazer e conversar, provavelmente eu vou ter problemas e não vou fazer a transformação, ou essa transformação vai ser temporária. Quando eu trago pessoas de todo o ciclo, então é um projeto que o coração está na equipe de recrutamento e seleção, tá bom, vai ter mais pessoas de recrutamento e seleção trabalhando ali, mas eu vou trazer alguém de todo o ciclo e clientes internos, que acho que esse é um outro elemento, clientes internos, se eu conseguir trazer um fórum ou outro de clientes externos. Uma das metodologias que eu gosto muito de fazer, ajudar a facilitar quando a gente fala de transformação, vamos fazer uma sessão de design thinking, vamos fazer uma sessão, no Six Sigma tem tantas de facilitar, né, facilitações, as equipes de agilidade de tecnologia também tem várias dinâmicas super bacanas de conseguir trazer, que a gente não precisa, né, eu posso pegar ali emprestado do meu colega e trazer para essa facilitação de mapear e você deixar claro o problema, deixar a visão de sucesso e fazer com que as equipes construam. Acho que o papel da liderança nesse desenho, tanto do RH quanto de todas as outras áreas, é validar se está fazendo sentido, tempo e investimento, porque às vezes a equipe não consegue ter essa visão do todo por conta estou muito mais especialista do que generalista. Então, acho que a liderança precisa ter essa visão de conseguir auxiliar, mas ser um papel de facilitador. Ali a gente acaba descobrindo muitos líderes que a gente nem conhecia, conhece vários talentos, então eu vivi alguns projetos nesse formato de traz os problemas, põe as pessoas para discutir os problemas, elas construírem a solução, a transformação vai acontecendo de uma forma em que a gente queria atingir um indicador de NPS, por exemplo, de satisfação do cliente, a gente atingiu satisfação do cliente e satisfação do funcionário. Então, você começa a transformação, quando ela não está concentrada e centralizada, ela vai mais rápido. E outra coisa, eu acredito muito no modelo de fazer com as pessoas. A gente tende muitas vezes a trazer, eu acho que consultorias e grandes empresas têm muito a agregar, eles são ótimos pesquisadores, mas na hora de executar, coloque pessoas internas também. Porque senão alguém está mandando eu fazer e eu não necessariamente eu acredito e comprei. Então, acho que tem que andar muito junto quando a gente fala de transformação, porque senão fica uma coisa de alguém mandou, eu vou fazer, né? Fala, meu pai mandou eu fazer, né? O meu chefe mandou. E aí a gente constrói junto. Então, é um caminho que eu vejo uma que liderança funciona. que engaja, é um perfil de profissional que ele está mais conectado com as outras áreas, porque o que a gente via era quase uma autopreservação. Assim, você fulaninho de tal que abriu a vaga, você está indicando? Não. Tem que passar na minha trilha aqui, enorme, com 5 etapas, mas no ambiente que todo mundo está a 2 mensagens do LinkedIn, que você vê um monte de gente, porque o cara consegue conectar muito amplamente, não faz não indica não, primeiro vamos olhar para o mercado, tem uma consultoria que você vai pagar não sei quanto, para o cara trazer, isso eu acho horroroso. Então é só um exemplo assim de, sei lá, uma área muito pacotada. E que, por exemplo, esse exemplo de passar pelo processo de RH, tem empresas que vão precisar que passe pelo RH por uma questão até de órgãos controladores, reguladores.
Nós estamos num país que tem alguns órgãos reguladores, a gente está vivendo agora que é uma discussão global sobre inteligência artificial, sobre regulação de inteligência artificial. A gente tem no mercado financeiro muitos reguladores que exigem que tenha algumas coisas. Mas eu posso pensar como que eu faço essa agilidade que o gestor já tem, mas como que eu crio um novo processo em que consiga passar por esse filtro. Porque eu, olhando pelo lado do RH, eu super entendo a dor e super entendo a solução. Mas às vezes você vai criar uma super expectativa de já ter feito a conversa e tal, e aí a pessoa tem alguma questão que o órgão regulador fala, então, essa pessoa não pode. E aí você quebra a expectativa. Então acho que também tem essa transparência que o recursos humanos precisa trazer. É melhor você falar, abre o jogo, quais são os pontos? Você quer fazer sozinho? Vai lá, faz. Combinado? Eu vou ter que dar uma validação que não sou eu, é o órgão regulador que me pede. Tudo bem? Você não vai me xingar se eu te falar que quem você amou conversou pelo LinkedIn vai falar que não? E por que a gente não fala aberto, né? Então acho que tem isso também, porque Você tem é parceiro negócios de negócio da área. É esse negócio de entender e trazer, assim, porque na verdade o RH é você falou do corpo humano, é quase que ele fosse o coração bombeando todo mundo para um monte de lugar, né? Se você não ter as pessoas ali, você não tem empresa. Eu nunca vi um CNPJ andando na rua, então, na prática, a empresa são pessoas. Exato. Então, se você traz uma pessoa errada assim, não encaixou que não naquele tá no sistema, perfil, né? naquele organismo, você tem todo um retrabalho que é muito maior, né? E se olhar para o RH, também do ponto de vista até de estruturas que até são até que clássicas, que é de treinamento, putz, o que eu vejo nas empresas, até nas techs, é horroroso. É assim, é uma coisa, vou contratar fulano de tal, aí traz uns treinamentos, aí geralmente os treinamentos eles não são específicos para cada área, são aqueles geralzões assim, que o pessoal que é um pouco mais sênior fala, não acredito que eu estou obrigado a ficar aqui assistindo esse negócio. Quando a gente olha para o treinar, e eu gosto sempre de pensar, você quer treinar ou você quer capacitar? Né? Então, que o treinar é repetição, é o que você falou, né? Eu não gosto de mudar. Então, vamos treinar até que você mude. E esse acho que é uma forma mais antiga de visualizar alguns temas. Como que eu começo a discutir aprendizado, que eu preciso aprender. E aprendizado, ele exige uma coisa que é o aprendiz que vai agir. E como que a gente coloca você no centro para fazer? Com a inteligência artificial hoje, a capacidade que toda organização tem de criar uma biblioteca, um portfólio, uma solução customizada é altíssimo, com baixo custo. E hoje já tem empresas, já tem várias HR Techs criando soluções muito bacanas de personalização de conteúdo. O que eu vejo de movimentos de capacitação, ações de desenvolvimento que vão chamar todo mundo, elas muitas vezes estão mais... A ideia é capacitar, mas no fundinho tem um lado do engajar, tem um lado de motivar. Você não pode fazer um treinamento para as pessoas saírem mais felizes, engajadas? E aí, se você misturar diferentes níveis de conhecimento técnico, ok. Mas não vamos falar que é treinamento, vamos falar que é uma ação de engajamento. E quando eu olho para o treinamento técnico, eu acho que tem soluções e cada vez mais vai ser você ir lá e fazer a sua capacitação. A menos que a gente esteja contratando todo mundo no começo de carreira, todo mundo com o mesmo background, a gente coloca numa mesma sala. E vai existir isso mesmo em grandes empresas, né? Todo mundo na mesma área, sei lá, entrei no atendimento e vou virar supervisor. As necessidades vão ser as mesmas, mas quando eu estou falando de áreas especialistas, tecnologia acho que é um grande exemplo. Quando eu olho, meu esposo é da área de tecnologia, já foi de várias áreas e ele tem nos últimos anos trabalhado como Agile, né, Coach. E hoje está como Global Agile Coach, ou seja, né, eu brinco que é o cara no global do tema, mas quando a gente vê, eu tenho lá o especialista de desenvolvimento naquela linguagem, o outro desenvolvedor na outra linguagem, eu tenho o líder de produtos, eu tenho...
Se eu colocar aquele time junto, eu não estou querendo que eles aprendam alguma coisa, a menos que seja um novo sistema, né? Eu vou usar o Gira, vamos usar o Gira. Então todo mundo, famoso Gira, vamos colocar todo mundo para entender como que faz o Gira. Ele criou um treinamento que chama Não Pira no Gira, meu marido. Não pira no Gira, Gira. Nossa senhora, desculpa, Gira. Mas, né? Então, como que você põe uma equipe que tem conhecimentos tão específicos para fazer a mesma capacitação é um desafio, mas às vezes eu estou com um outro propósito. Eu preciso alinhar expectativas, eu preciso alinhar linguagem, eu preciso alinhar métrica. O que é a minha métrica? Muito pouco, bastante. Tudo isso é muito variável. Então, a gente precisa criar linguagens. Então, eu vejo que esses movimentos, igual você falou, né? O treinamento todo mundo junto, eu vejo que o desafio é como eu, RH, consigo trazer uma conversa franca com a liderança de que às vezes não é um treinamento, às vezes é uma ação de engajamento. Vamos chamar com o nome correto. Tem uma profissional que eu gosto muito, super parceira, ela e o esposo criaram várias soluções de inteligência emocional, de saúde mental, só que ela usa a facilitação com a figura de uma palhaça. Então, é a palhaça e o psicanalista, né? Muitas vezes eles fazem essa dupla. E muitas vezes as pessoas falam, você não quer trazer a Nini e o Francisco? Porque acho que a minha equipe está precisando disso. Eu falo, então não é um treinamento que você está precisando, né? Como que a gente começa a trazer outros temas? Às vezes não, às vezes é um tema geral. Quando a gente fala de saúde mental, aí não entra na parte técnica. A gente está falando de questões emocionais que estão muito fortes, a gente veio de pandemia, a gente veio... E que às vezes estamos com algumas questões mais emocionais e pessoais que podem fazer sentido, mas acho que tecnicamente, com inteligência artificial hoje, falar que todo mundo vai fazer o mesmo, a menos que seja um programa de formação. Pois é. Porque senão você começa a matar o aprendiz. Mata o aprendiz, o tempo. É a mesma história do cara que acredita em smart money. Eu nunca vi. Então, por exemplo, o que um fundo de investimento gringo sabe de logística? Ele sabe de DRE, ele vai saber de mensurar se a tese é boa ou não, se o negócio está indo bom, mas eu vou parar meu dia para explicar o que eu estou fazendo, 2 horas do meu dia lá para, né, pressupor que vai me dar uma mentoria de logística. Não existe. Então tem muita espuma ainda, né, no mercado, precisam se assentar, né? Tem uma grande... Eu costumo dizer que eu não sei nada de transformação digital. Zero. Nunca vivi a tal da metodologia ágil. Nunca falo, empresa, estamos parando porque agora estamos aplicando a metodologia. Não, nunca vivi isso. Porque eu tive, né, a minha passagem por empresas que já nasceram assim. Tem uma coisa que eu vi por dentro nessa evolução, que foi assim, a empresa tinha ciclos de meta de 3 meses, depois agora foi para 6, mas não é de 1 ano. Então são ciclos curtos, menores. Mesmo sendo curtos, a empresa mudava no meio do ciclo. Então mudava a meta no meio do ciclo. Então basicamente a meta era não ter meta, porque o negócio, você estava trabalhando num produto, o produto ficava descontinuado e, colocava outra coisa. Com os profissionais que vinham de outras empresas, eles recebiam um choque, achar que a empresa Amazônia era mesmo, mas fazia sentido. É que nem gostei da sua metáfora do corpo humano. Faz sentido. Achava que era uma zona, não conseguia ter um diálogo com um perfil mais empreendedor, porque ele é de fato especialista. Ele não é empreendedor, ele é um especialista. Ele está aqui para arrumar essa casa que está suja. Sabe disso? Porque o empreendedor deixa a casa inteira. Ele está fazendo. Ele está fazendo o negócio saindo acontecer. do ponto A ao ponto B, sai cortando mato, sai devastando, queimando, até chegar um momento e fala, se continuar assim não vai dar não. Então vejo que tem um choque de cultura. Tanto é que as empresas, elas tentam avaliar sobre esses 2 critérios, cultura e performance, né, para atingimento daquelas metas. Só que eu ainda acho que cultura ainda é meio pro forma na maioria dos casos. Você faz uns questionários e tal, no momento da seleção, faz umas perguntas meio, qual a sua série favorita? Aí que pergunta assim, tem perfil, não tem?
ainda tem muita espuma para assentar. Queria entender como é que você está vendo essa questão da entrada de cultura muito assim para recrutamento e seleção, por exemplo, e para ver as pessoas corretas na trajetória como um todo. A questão de fit cultural, eu falo que tem o fit cultural com o que está lá na parede, dos valores que a gente determina. Tem o outro fit cultural, que é o momento em que aquela empresa está, e o fit cultural com a equipe, liderança, clientes internos e externos que essa pessoa vai ter. Eu tenho quase que 3 fits culturais para passar. A gente criou-se várias ferramentas pensando no que está na parede. Às vezes, como são essas relações, que algumas soluções hoje mapeiam como são essas relações e vai fazer perguntas para tentar ver se você tem essa conexão. Mas pensando nessa tríade que a gente tem na cultura, eu acho muito difícil uma solução técnica ou uma entrevista ou o que for conseguir saber, porque muita coisa vai mudar. Quando você entra na empresa, você entra dia 1, você já não é mais candidato, você virou funcionário. Se caiu uma água, você me limpa, né? Caiu água aqui, a gente posso limpar? Não, mas você tem empresa que se você abaixar para limpar, que loucura. Isso foi uma coisa que eu morri de rir. Eu estava como responsável de um prédio novo que ia ser entregue e recebi vice-presidente A, vice-presidente B, tal, para conhecer o prédio. Olha, e passando, e eu falei assim, gente, não limparam aqui. E tinha uns clipes no chão e um parafuso. Eu abaixei e peguei. Um dos vice-presidentes falou assim, mas você realmente tem os valores dessa organização, tais quais o fundador que falava que não podia se perder nada. Eu nunca imaginei que uma coisa que para mim assim, é meio do meu jeito, da minha família. Se eu pensar no como é o funcionamento da organização, o que eu fiz era um absurdo. Como você, executiva, fazendo uma coisa de limpeza, deixasse para outro. Aquele vice-presidente já fez uma outra conexão maior. Então, como que você faz isso, né? E isso não está escrito nos valores da empresa, nem que você tem que valorizar nenhum nem o outro, mas no dia a dia tem. Então, acho que esse é um desafio. E o outro desafio no recrutamento e seleção de ferramenta é a capacidade técnica, o especialista que o empreendedor procura trazer, né, que os donos ou que os líderes querem trazer, ele pode ser um especialista, mas se tem uma competência que a gente precisa desenvolver, porque nós vamos ter tantas carreiras, né, ao longo da nossa vida e tantos papéis, é esse espírito empreendedor. E aí eu falo isso porque eu sou uma pessoa filha de empreendedores e que durante formação acadêmica, né, básica, ali, graduação, eu tive certeza que eu não queria empreender. Não quero ser empreendedora por um período da minha vida. Não falo que nunca serei. Não quero durante um período da minha vida. Porque eu vi muita coisa legal, meus pais tiveram uma flexibilidade, iam buscar a gente na escola, várias coisas muito bacanas. Mas também tinha outras de ficar anos sem poder fazer uma viagem de 5 dias. Então, o empreender, eu não preciso ir nesse extremo de fazer da ponta a ponta do empreendedor, mas eu preciso ter um mínimo de olhar de dono. Eu preciso minimamente pensar nesse todo. Pode não ser a minha função trazer a água. Mas se está faltando água, você não vai trazer? Né? Então, qual que é a lógica? Né? E aí, por isso que eu gosto de falar do sistema, né? O quanto que o nosso corpo, o sistema, o corpo humano, às vezes você vê um órgão tentando suprir o outro, às vezes um está sobrecarregado mas ele vai tentando se organizar de alguma forma pela sobrevivência. E se nós, como numa grande empresa ou numa pequena empresa, não pensarmos dessa forma, provavelmente a gente não está ajudando essa organização a se desenvolver. Né? Então... Pô, Fernanda, obrigado, viu? Assim, aprendi um monte com você. Como é que as pessoas conseguem entrar em contato com você pelo LinkedIn? Como é que faz? LinkedIn, Fernanda Cristina Burim. Fernanda Burim já encontra. Estou no LinkedIn, estou em todas as redes sociais como Fernanda Burim. B-U-R-I-N. Boa, vou te chamar para próximas, hein? Gostei. Combinado. E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha também aprendido bastante, assim como eu. Não deixe de se inscrever também aqui no canal, deixar seu comentário de indicação, enfim, entre em contato com a gente e também não deixe de assistir os outros conteúdos que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom? Até o próximo episódio, valeu!